Um cristão estava viajando em um navio em direção ao local onde iria desenvolver um projeto. Era uma viagem longa e a travessia duraria 3 longos dias pelo oceano. O navio tinha acomodações confortáveis e a previsão do tempo para a viagem era boa. Depois de navegar o primeiro dia, o comandante ouviu o alerta dado pelo rádio de que à frente aquele navio enfrentaria intensas chuvas e ondas agitadas. Não demorou muito e uma tempestade atingiu aquela embarcação com ventos fortes, fazendo com que a água invadisse seus compartimentos. Então, ele pediu a todos os passageiros que saíssem dos seus camarotes e ficassem em um local seguro no porão do navio. Todos se dirigiram para lá. E para se certificar de que ninguém estaria desobedecendo às suas ordens, ele mesmo, o comandante, foi vistoriar camarote por camarote. E em um deles encontrou um homem dormindo um sono pesado, apesar do navio estar sendo balançado violentamente. Então, aquele passageiro foi sacudido pelo comandante, ordenando que ele fosse se juntar aos demais. O homem despertou do pesado sono e perguntou o que estava acontecendo. O comandante respondeu que o navio estava entrando em uma área de turbulência. O mar estava muito bravio e ele não poderia continuar ali. E deveria começar a rezar, porque a fúria das águas estava aumentando. Aquele homem então se identificou dizendo que era um cristão, servo do Deus vivo, e que estava indo a uma cidade distante com a missão de anunciar o evangelho da paz e da redenção. E disse ao comandante que não iria descer e que voltaria a dormir por 2 razões. Primeira, comandante, eu e o meu Deus temos um contrato de serviço e eu estou trabalhando para ele, dedicando integralmente a minha vida. Segunda, eu e o meu Deus firmamos um acordo de que ele estaria sempre acordado e que jamais dormiria para me defender e proteger. E foi ele mesmo quem me disse várias vezes: não temas, porque eu te ajudo. E nesse instante, comandante, ele está acordado, por isso eu posso dormir. Então eu vou orar a ele agora, para que ele se lembre do nosso contrato. E orou. Os ventos foram cessando e a tempestade passou. Então aquele comandante reconheceu que Deus estava com aquele missionário e tornou-se um servo do Senhor. Ao longo de toda a Bíblia, a expressão não temas aparece 360 vezes no Antigo e no Novo Testamento. Expressões do tipo: fique calmo, não se atemorize, não receis, ser forte, corajoso, estou convosco, eu mesmo, eu vou adiante de ti, são expressões sinônimas de não temas e que aparecem de forma constante no texto sagrado. Deus sabe que desde que o homem pecou, perdeu a sua companhia constante e quebrou o pacto de fidelidade com ele. A morte e o medo passaram a ser companhias constantes na vida do ser humano. Assim é que, após a queda do homem, naquele memorável diálogo do Senhor com Adão, em Gênesis capítulo 3, quando o Senhor pergunta: Adão, onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu eu tive medo e me escondi. Ali aparece pela primeira vez na Bíblia a expressão medo. Mas o que é medo? O dicionário diz que é um sentimento de viva inquietação ante a noção do perigo real ou imaginário de ameaça. Também é descrito como pavor, temor, receio, apreensão. Então, é possível afirmar que medo é uma resposta a ameaças ao desconhecido. Não se tem medo daquilo que se conhece. E quando surge uma situação em que temos completo domínio, ficamos tranquilos e agimos com coragem. Mas quando a situação é nebulosa e perdura a dúvida, então o medo vem e nos consome. No diálogo de Deus com Adão, quando o Senhor pergunta onde ele está, não é estranho ele dizer que ouvi a voz do Senhor e tive medo? É que a vida espiritual de Adão estava ali profundamente afetada pelo pecado da desobediência, portanto, separado, afastado definitivamente da presença gloriosa do Senhor. Ao declarar que tive medo, Adão estava afirmando não conhecer mais o Senhor amoroso que o tinha criado e com quem tinha um permanente diálogo. O afastamento de Deus gera medo e cria uma insegurança sem fim. Ao longo da história,
Deus foi ensinando aos seus filhos a terem confiança nele e crer em sua augusta presença, não como alguém distante, mas real, participante e constantemente ativo. No texto bíblico, somos convidados a dependermos do Senhor em todas as lutas, batalhas e combates. Ele deseja que seus filhos confiem inteiramente nele. Há centenas de registros bíblicos onde Deus manifesta o seu desejo de caminhar conosco. Salmo 37,5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Salmo 62,8, confiai no Senhor em todo o tempo. Salmo 125,1, os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião. Provérbios 16,20, o que confia no Senhor, esse é feliz. Confiai perpetuamente no Senhor, os que confiam em mim não serão confundidos. Confie no nome do Senhor, firmes no seu Deus. Precisamos confiar mais em Deus e na sua palavra viva. Um prédio estava pegando fogo e ali estavam os bombeiros apagando o incêndio. E todos aqueles que estavam em perigo, os bombeiros estendiam suas redes e gritavam para que pulassem. E todos os que pularam foram salvos. Até que avistaram um garotinho lá no último andar e gritaram para ele pular, mas ele gritava que não podia porque estava paralisado pelo medo. Foram várias as tentativas e as chamas já ameaçavam a tirar a vida do garotinho. Foi então que o pai segurou de um lado da rede e gritou de baixo: meu filho, sou eu, seu pai. Feche seus olhinhos, pode pular, não tenha medo. Eu já segurei você outras vezes, não vou errar. Não tenha medo, pule. Então o garoto, ouvindo a voz do pai, se soltou e pulou, sendo salvo pelo abraço paterno diante de todos. Precisamos ouvir mais a voz do Senhor. Sou eu, seu pai, pode pular, não tenha medo, estou estendendo os braços para te acolher. E ainda hoje o Senhor nos fala: não tenha medo. Vamos confiar mais nesse maravilhoso Senhor? Deus o abençoe.